Olá galera, eu sou o professor Cadu e nesse encontro de hoje nós falaremos sobre os conceitos básicos dos poliedros. Primeiramente, é bom que todos saibam que nós estamos falando sobre figuras geométricas espaciais, ou seja, saímos do plano. Agora as nossas figuras têm não só comprimento e largura, mas também altura. Elas passam a ser figuras tridimensionais, como por exemplo esse tipo de figura, como por exemplo esse tipo de figura. Dentre as figuras espaciais, nós estudamos um tipo muito particular chamado poliedros, que são os sólidos geométricos espaciais, cuja definição está aqui. Ou seja, um poliedro é um sólido formado por polígonos tais que, ou seja, se você fizer uma figura geométrica espacial unindo vários polígonos, desde que você cumpra esses dois princípios, essa sua figura será chamada de poliedro. Quais são os dois princípios? Primeiro, não há dois polígonos em um mesmo plano. Então, se nesse plano você colocou um polígono, em outro momento você não pode colocar outro polígono aqui. Não, ele tem que ter alguma inclinação com esse. Além disso, cada lado desses polígonos que eu estou falando aqui no item 1 é compartilhado, é comum a dois polígonos. Então, se você olhar o lado de um polígono depois que o poliedro está montado, você vai ver que ele não é lado de um polígono, ele é lado de dois polígonos. Ele é compartilhado sempre 2 a 2. Por exemplo, aqui nós temos um poliedro, porque nessa figura eu tenho essas duas condições cumpridas, ou melhor, 3. Por quê? É um sólido formado somente por polígonos, não precisam ser iguais, precisam ser polígonos. Se vocês observarem claramente, todos os lados são compartilhados entre dois polígonos. Tá claro? Tá vendo? E em nenhum outro momento existem polígonos no mesmo plano. Então isso é um poliedro. Isso também é um poliedro, que nós estudaremos no futuro, é a pirâmide. Isso também é um poliedro. Agora, isso é um sólido espacial, mas não é um poliedro. Um motivo muito claro está aqui. Uma das faces dessa figura espacial é um círculo. Como o círculo não é polígono, isso não é poliedro. Mas fica isso para um momento futuro, ok? Outra coisa, elementos. Toda vez que o seu sólido for classificado como um poliedro, o seu sólido terá 3 elementos muito importantes. Aqui na lousa eu desenhei um, que é exatamente esse. É uma caixinha. É o paralelepípedo reto retângulo. Os elementos importantes de um poliedro são as suas faces. O que é a face de um poliedro? São os polígonos que formam esse poliedro. Os seus vértices, que são os cantinhos do seu poliedro. São os lugares em que uma aresta, que são os lados dos polígonos, encontram umas às outras. Então você tem as faces, que são os polígonos. As arestas, que são os lados dos polígonos. E toda vez que você tem encontro de arestas, você forma vértices, que no futuro nós chamaremos de V para vértices, A para arestas e F para faces. Além disso, todo poliedro recebe um nome. O nome de um poliedro é dado em função do seu número de faces. Então veja o que eu tenho aqui. Nomenclatura, número de faces, nome. Aqui eu coloquei alguns exemplos que são os poliedros mais importantes, aqueles que a gente mais vai trabalhar aqui. São eles. O de 4 faces, chamado tetraedro. 5 faces, pentaedro. 6 faces, hexaedro. 7 faces, heptaedro. 8 faces, octaedro. 12 faces, dodecaedro. E 20 faces, que é o icosaedro. Por exemplo, se eu mostrar para vocês esse poliedro, se eu perguntar qual é a nomenclatura que eu coloco para ele, enxergando ele como poliedro, você vai contar as faces. Aqui na lateral em azul, eu tenho 1, 2, 3, 4. Tem uma em cima e uma embaixo. Total, 6. Então aqui nós tratamos de um hexaedro. Tá claro? Simples assim. Esse aqui, ó, essa pirâmide, tem essa base vermelha, que é esse retângulo, e na lateral tem 1, 2, 3, 4 triângulos. 4 mais uma embaixo, 5. Então esse sólido é chamado de pentaedro. Simples assim. Pessoal, por hoje é isso. Espero que tenham gostado e espero vocês na próxima. Tchau, tchau.